Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje viemos trazer um eterno debate, né, como diz o título do vídeo, que tem tudo a ver aqui com o nosso canal, a gente já abordou em alguns outros vídeos, mas hoje eu quero muito deixar a minha opinião e eu quero muito que vocês deixem a de vocês e vamos debater nos comentários, beleza? O eterno debate entre técnica e tática. É possível ter as duas juntas ou uma atrapalha o desenvolvimento da outra? Por que existe esse debate há tanto tempo no futebol brasileiro, no futebol internacional? Essa é a nossa pauta do vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, espero conquistar sua inscrição. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se gostar do vídeo, dê like, compartilhe com os amigos. Vamos debater nos comentários e também fica à vontade para sugerir sua pauta para próximos vídeos. E é claro, também confira outros conteúdos que já trouxemos aqui no Pautas e Táticas. Primeiramente, precisamos parar de achar que tática e técnica são duas coisas excludentes. Segundo, se tem uma coisa que pode igualar um time tecnicamente pior de um tecnicamente melhor, é a organização tática. Eu já quero deixar minha opinião desde o início. E terceiro, não existe uma única forma correta de se jogar futebol. Você pode ter a sua forma preferida. Provavelmente a sua preferência vai ser por um futebol mais bonito, mais ofensivo. É a minha também. Mas é preciso parar de demonizar o futebol, que visa mais o resultado por entender que a estratégia potencializa as chances do mais fraco vencer o mais forte. E na maioria das vezes isso se traduz como um futebol mais defensivo. Na opinião da maioria, muitas vezes um futebol mais feio. Mas nunca se pode esquecer que o futebol é um esporte coletivo. E um time de futebol vai muito além da soma das grandes individualidades. As grandes individualidades vão naturalmente aparecer em coletivos muito fortes, o que também pode explicar por que de um jogador de qualidade pode apresentar grande desempenho numa equipe e não repetir as atuações num coletivo que joga de uma forma diferente. Pode ter a ver com como esse jogador foi escalado, pode ter a ver com o estilo de jogo que não beneficia aquele jogador, pode ter a ver com as funções diferentes que esse jogador desempenha em coletivos diferentes. São N razões para explicar esse tipo de situação tão corriqueira no futebol. Se o futebol se tratasse só de talento, os treinadores não seriam necessários. Nós não teríamos aqui um canal para falar sobre tática. A expressão zebra não existiria. E a maioria das grandes histórias de superação da equipe tecnicamente inferior conseguir derrotar a mais poderosa jamais seriam contadas. A beleza do futebol está justamente na sua pluralidade. As várias formas existentes de se praticar o mesmo esporte. Tanto coletivamente falando, quanto individualmente também, né? A mesma posição em campo não se desempenha de uma única forma, porque as funções mudam de acordo com as características dos jogadores ou as inserções desses jogadores em diferentes formas do jogo. Beleza é relativo. E o objetivo do jogo não é ser bonito. Acho que esse é o ponto principal da nossa discussão. O futebol se tornou entretenimento também, porque ele é apaixonante. E cada um tem um motivo para ter se apaixonado por futebol. E não necessariamente foi por ver grandes individualidades brilharem. O futebol é uma competição, não apenas entretenimento. Um esporte com vencedores e derrotados. O torcedor não paga ingresso e entra no estádio para ver o time dele jogar um futebol agradável, bonito de se ver. Ele quer ver o time dele vencer, independente da forma que seja. De preferência jogando bem, mas se ganhar jogando mal, ele já sai satisfeito do estádio. Porque é uma competição, o resultado acima do desempenho. Mas jogar bem não é jogar bonito. Jogar bem é executar da melhor forma aquilo que você se propõe a fazer. Seja essa proposta defensiva ou ofensiva. E uma boa proposta de jogo é aquela que extrai o melhor dos jogadores que você tem na equipe, respeitando as características deles. É muito errado afirmar que um elenco caro, numeroso, dotado de muito talento, é necessariamente obrigado a praticar um futebol ofensivo, proativo, bonito para você. Até porque, principalmente, no futebol brasileiro, não se dá tempo para os técnicos trabalharem ideias mais complexas. E ser ofensivo é mais complexo, demanda mais tempo e mais paciência. E, infelizmente, muitas das vezes falta no nosso futebol, nos nossos dirigentes, nos nossos torcedores.
às vezes por culpa nossa da imprensa também. Mas quando os resultados não acontecem, os técnicos, para se segurar no cargo ou se manterem vivos, né, nas competições de mata-mata, acabam tirando até as próprias convicções, traindo essas convicções e praticando um futebol menos complexo, um futebol mais simples de se executar. O que, querendo ou não, pode se traduzir como um futebol mais pautado em negação de espaços e contra-ataque. Um futebol mais defensivo, mais reativo, mais feio de se ver. E até para isso é preciso ter jogadores com características para executar. Por exemplo, um time lento, sem jogadores dispostos a trabalhar a maior parte do tempo sem bola e dentro do campo de defesa, não é capaz de executar nem o futebol menos complexo, defensivista, feio. E principalmente, precisamos entender que a tática e a técnica andam juntas. Você pode ter a melhor estratégia de jogo, o técnico mais bem preparado, um tempo de trabalho suficiente para ele apresentar um padrão de jogo bem estabelecido. Se ele não tiver material humano para executar, essas ideias não vão rolar. Ao mesmo tempo, você pode ter os jogadores mais talentosos do mundo, a reunião dos maiores craques que existem em cada posição. Se as características deles não forem compatíveis com uma ideia de jogo plausível, coesa, equilibrada em todas as fases do jogo, também não vai rolar. Muito se fala sobre o futebol brasileiro ter perdido sua essência, né? Os jogadores não driblam mais, não obedecem mais sua intuição, se tornaram robôs dispostos a fazer o que o técnico manda para obedecer funções táticas. Já se falou até na imprensa sobre contaminação tática. Em parte tudo isso é verdade, mas quando as ideias são propostas, né, elas não respeitam as características dos jogadores. E isso acontece mesmo, mas a tática acaba atrapalhando quando isso acontece, né? Quando as ideias propostas não respeitam as características dos jogadores. O que não podemos é pegar os exemplos ruins de ideias mal pensadas, mal executadas, e usar isso como argumento para sustentar a tese de que a tática atrapalha a técnica. A tática precisa e tem como objetivo potencializar a técnica, e o faz quando é bem executado. Se um jogador é bom no drible, no 1 contra 1, na qualidade para fazer jogadas individuais, é preciso gerar recursos para que eles sejam os mais incentivados possível para fazer o que eles têm de melhor. Não é aquilo de liberta os jogadores de funções táticas em campo e deixa que eles resolvem. Os craques se resolvem dentro do campo. Não é assim que funciona. Isso vale para todas as posições. Você não exige que um lateral mais defensivo ataque a linha de fundo o tempo todo. Você não afasta um meia bom nos últimos passes do terço final do campo. Designa ele funções mais defensivas ou de mais organização na saída de bola. Você não abre pelas pontas um atacante que seja pesado e lento e por aí vai. Então, antes da gente debater sobre o que é mais importante, a tática ou a técnica, ou se a tática tira a liberdade da técnica, ou se os jogadores muito técnicos não podem jogar juntos, a gente tem sempre que se perguntar se a estrutura coletiva do time está beneficiando as características de quem está em campo. Ou se quem está em campo é compatível com as virtudes que a estrutura coletiva daquele time pede. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E até a próxima.